trazer outras falas e destaques dessa oitiva, desse depoimento do general Augusto Heleno. Inclusive, ele levantou dúvidas sobre as denúncias de Mauro Cid. Acompanhe. O tenente-coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Ele afirmou que Jair Bolsonaro sempre enfatizou agir dentro da lei, invalidando assim discursos de suposto golpe. A partir do momento que o presidente da República declarou com todas as letras que ia atuar dentro das 4 linhas, se eu tivesse lá no recôncavo da minha alma o desejo de participar de um golpe, eu já teria tirado meu time. Falei, bom, o presidente já declarou que quer agir dentro das 4 linhas, está encerrado o assunto. E por fim, o general Heleno negou um aparelhamento do GSI, dizendo que o único político da entidade é ele e não os funcionários da República. Vamos acompanhar. Eu jamais me vali de reuniões ou palestras ou conversas para tratar de assuntos eleitorais ou político-partidários com meus subordinados no GSI. Não havia clima para isso e o único ser político do GSI era eu mesmo. Os demais eram servidores do Estado brasileiro. Aí, trechos separados pela produção, depoimento do general Heleno à CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Vamos retornar a Brasília, Cláudio Dantas com a gente. Dantas, queria também pedir sua análise em relação a esses trechos separados pela nossa produção. E para além desse depoimento, Dantas, quais são as chances desse trabalho dessa CPMI resultar em um relatório robusto que possa colaborar com as investigações? Sobretudo porque você disse no início do programa que essa sessão de hoje foi algo parecido com um barraco, né? Pois é, Daniel, o que parece é que, sabe aquela coisa, o pessoal vai com muita sede ao pote. Esperavam que o Heleno fosse aí essa figura, né, essa figura oculta, né, por trás aí do Bolsonaro, por trás de um eventual planejamento de golpe, enfim. É uma narrativa que os governistas tentam emplacar de qualquer maneira. Eu avisei aqui no primeiro dia, né, da instalação da CPMI, quando li ali o plano de trabalho da Elisiane Gama. Elisiane Gama, que tem marido no governo. O plano da Elisiane Gama, ele era muito claro, ele já vinha com uma tese pronta. E você, quando não abre nenhuma investigação, seja ela judicial, seja ela policial, seja ela política, com uma tese pronta. Você, ainda mais uma investigação como essa, tão sensível, que tinha como objetivo original, que ela foi solicitada pela oposição, né? O requerimento da instalação foi um requerimento de autoria de um deputado de oposição, teve o apoio da oposição e depois ela foi ocupada pelos governistas e que, vamos dizer assim, transformaram o objetivo dessa comissão. O objetivo original desses parlamentares de oposição era verificar até que ponto havia responsabilidade de autoridades federais nesta proteção, ou melhor, na falta de proteção dos prédios públicos que foram invadidos, das sedes dos 3 poderes que foram invadidas com muita facilidade, inclusive por esses meliantes aí que agora estão sendo julgados. Agora, a partir do momento, quer dizer, que você ocupou com os governistas, você ocupou essa CPMI, ela passou a ter um objetivo que era evitar essa investigação, evitar essa investigação e tentar, vamos dizer assim, fixar a tese de um golpe armado por um grupo, financiado por outro grupo e tal, tudo isso ligado ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O problema é que quando você limita a sua tese de investigação, as suas frentes de investigação, sem testá-las, você tende a um resultado parcial, manipulado, longe da realidade ou longe da verdade total desse evento. Então, o que se pode esperar desse relatório? O que já estava no plano de trabalho. Uma construção, né, narrativa
que vai fixar uma tese que já está posta. O problema é que, por exemplo, você chamou lá o Heleno. O Heleno foi confrontado com informações sobre uma delação que não é de conhecimento de ninguém. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém teve exatamente o acesso a essa delação. O que se tem são vazamentos seletivos de trechos da delação com informações em off, sem o documento. Então, a partir daí, já complica muito, né? Como é que você questiona alguém sobre algo que você não tem nenhum papel? Se você tivesse o papel para dizer, olha, fulano disse isso, no dia tal se reuniu com fulano, beltrano, ciclano, e aí alguém disse não sei o quê, apresentaram um documento assim, assado. É preciso que haja, a CPI errou nisso, por isso que eu estou dizendo, ela foi com muita sede ao pote. Ela tinha que primeiro receber a delação do Cid, focar-se, concentrar-se em obter o documento, por uma questão de técnica de investigação, de método, para você chegar com o documento e até com as provas, por que não? Já que essa delação ela está na fase de corroboração de provas, então se você já tem as provas com a narrativa, a delação, os depoimentos e as provas, aí fica incontestável, aí você pode pegar, né, sei lá, tem uma acusação contra o Heleno lá, com provas contra o Heleno, você questiona o Heleno mente, você manda prender. É assim que tem de fazer. Quer dizer, haveria de ser assim, né? Se fosse uma CPMI com o objetivo efetivo de se investigar e se esclarecer esse episódio, todos os aspectos que envolvem esse episódio, porque é um episódio muito grave da história recente do Brasil, que precisa ser de conhecimento público, precisa conhecer até para os historiadores, para o futuro, para as próximas gerações, para que se não se cometa o mesmo erro, não se volte a cometer o mesmo erro. Mas para isso você precisa efetivamente ter imparcialidade nessa investigação, independência. Claro que a gente sabe que isso aí é um teatro político, é uma disputa política. Então, a partir daí, fica o trabalho inteiro comprometido. É isso, vamos voltar a Brasília, sessão ao vivo da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Quem formulou a questão agora foi o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar a resposta do general Augusto Heleno. Com testemunha de coisas que eu presenciei, né? Eu posso emitir uma opinião em outros lugares. Aqui, se eu emitir, eu estou cometendo uma infração sobre a minha convocação. Agora, eu tenho certeza que essas CPMIs são muito importantes, porque elas vão consolidando esse caráter democrático do parlamento, né? Então, acontecem manifestações dos dois lados, né? E é interessante assistir e presenciar o grau de conhecimento dos deputados, senadores e procurar entender o que acontece com as cabeças que funcionam aqui, são da melhor qualidade. Eu acho que é fundamental que a gente tenha um parlamento capaz de realizar uma CPMI e vamos aguardar as conclusões. Muito obrigado, ministro. Quero dizer que a sua resposta já demonstra o espírito público de grandeza que Vossa Excelência possui. Porque é esse o respeito que a gente espera às manifestações de parlamentares, independentemente de que lado estiverem, de quem vem aqui e de quem também nos assiste. Até porque muitas pessoas dizem a CPMI foi feita para um propósito, como eu disse, aliás, no início da minha manifestação, está se desvirtuando, não serve para nada. Não serve sim, e serve muito, senador Magno Malta, serve para mostrar a verdade, serve para mostrar quem é transparente no que está dizendo e quem até nas perguntas revela uma suposta astúcia que, na verdade, se traduz numa má intenção para tentar incriminar injustamente quem nada tem a temer. Eu tenho muita preocupação, senhor presidente, com os rumos do Brasil nos próximos meses, não nos próximos anos, porque eu tenho certeza que essa nação vai se endireitar de novo. No momento mais protocolar, o general Augusto Heleno elogiando as comissões parlamentares, elogiando também deputados e senadores, dizendo que esse tipo de comissão é importante para debater, analisar e investigar assuntos diferentes, importantes para o país. Vamos agora a Brasília. José Maria Trindade. Zé, olhando para frente, para além da questão que envolve esse depoimento de hoje, a gente tem visto sessões, eu poderia usar vários adjetivos aqui, mas talvez um pouco bagunçadas. Se a gente
tentar extrair o que de melhor aconteceu em todas as sessões. Terá um relatório robusto, com muitos indicativos, descobertas, revelações, para inclusive abastecer outras autoridades, ou você consegue verificar que é muito mais uma comissão política do que uma colaboração para a investigação propriamente? Olha, o objetivo inicial desta CPI do dia 8 do Congresso Nacional era de investigar e mostrar quem são os culpados desta barbárie que aconteceu na Praça dos Três Poderes, com a invasão e quebra-quebra no Congresso, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Houve ali omissão, houve incompetência e é preciso saber de quem é a responsabilidade. No dia 8 de janeiro estavam lá pessoas pagas para defender as instituições e não funcionou, ou por incompetência ou por erro doloso, mas são graves qualquer uma desta situação. Então a situação é muito complexa e a CPI não está investigando. O início ali era dos partidos de oposição que estavam tentando essa CPI para fazer investigação, mas ela acabou dominada por governistas que têm a maioria e se ausentam do plenário e deixam a coisa rolar. Esse depoimento do ex-ministro general Heleno, ele é importantíssimo, porque ele mostra exatamente como funciona por dentro um serviço de proteção e mais. General Heleno era responsável para repassar ao presidente da República informações de governo, do que estava acontecendo. Um governo que se preze tem que ter um carinho especial, eu diria até muito especial, para informações, dados da inteligência. Não há governo sem inteligência. A inteligência é usada para contratar ministros e assim por diante, e mostrar ao presidente o que está acontecendo no país e nos bastidores. Veja bem, já existem algumas publicações que dizem que o ex-ministro general Heleno mentiu na CPI quando ele diz que o tenente coronel Cid, não participou das reuniões. E aí mostram fotografias dele. É claro que ele estava nas reuniões. Ele era o ajudante de ordens do presidente. O ajudante de ordens, quase que o tempo inteiro, fica à disposição do presidente. Segura o telefone do presidente, leva informações, mas não participa da reunião. É preciso diferenciar o que é participar de uma reunião e estar na reunião. Muitas e muitas oportunidades, eu estava em algumas reuniões como repórter, analisando. Eu não estava participando da reunião. Quem participa da reunião é quem está sentado à mesa, né, Dantas? Quem serve o café também participa da reunião por esse princípio, né? Tá lá servindo o café, a água e está participando da reunião. Olha, é uma estupidez o que está sendo feito, não é em função de uma investigação que precisa ser feita para que se esclareça tudo. A estupidez é justamente na tentativa de se provar qualquer coisa por qualquer meio. Por que é uma estupidez? Porque isso vai criando um dano irreparável para o debate público e para a própria democracia. Essas pessoas que se pretendem defensoras da democracia estão maculando a própria democracia com um discurso absolutamente distante da realidade. O debate, só para concluir, o debate dessa comissão e dessa discussão toda é de que houve quebra-quebra, não encontrei ninguém para defender ou dizer que isso foi leal, mas a história de que havia em curso um golpe, o general Heleno mostrou com todas as letras que seria uma fantasia, e é uma fantasia fazer um golpe sem armas, um golpe sem forças armadas, né?